visita foi muito rica em detalhes, né? Para o que a gente precisava, que é conhecer a experiência, entender as tecnologias que estavam sendo aplicadas aqui, para o que a gente está formulando, né, enquanto Secretaria de Atenção Primária, a gente conseguiu observar todos os pontos que a gente precisava, nos deu muitas ideias e também atendeu muito bem as nossas expectativas na visita, assim, então foi muito positivo. A gente conhecia a experiência, né, sabia que o município de Campo Grande tinha uma experiência muito forte em relação à residência, e aí a equipe que chegou na SAPES mais recentemente trouxe esse outro elemento da teleinterconsulta como um foco importante para a gente conhecer. Então, antes eu conhecia a fama da residência e mais recentemente, com a equipe que chegou, a gente tomou conhecimento dessa experiência. E como era exatamente um assunto que a gente estava se debruçando, a gente, hora de conhecer e pegar os detalhes, né? Que eu acho que uma coisa muito importante também é ver o que aconteceu e como tem acontecido e evitar também problemas, né? Ter as lições aprendidas como um horizonte, acho que isso é bem legal e foi muito importante também. Tem uma coisa que me chamou muita atenção e que logo eu comentei, é sobre como a experiência também é simples, ela não é uma experiência que é complexa, então tem muitos elementos aqui que são viáveis em muitas realidades, assim, são poucos ajustes que fariam a experiência poder ser implantada em qualquer lugar, isso é muito interessante, porque é basicamente a organização de elementos simples que levaram a uma grande transformação, assim, isso chamou bastante atenção também. E os serviços tinham diferentes realidades, né? A gente viu unidades com diferentes portes, diferentes composições profissionais e cada uma na sua peculiaridade fazendo dar certo, né? Esse cuidado da atenção primária, isso foi bem interessante. Eu senti os espaços muito participativos, assim, tanto do médico residente, quanto do médico especialista que estava do outro lado da tela, quanto do próprio paciente. Eu estava antes com algum receio de que haveria pacientes que não se adequariam bem, talvez, sim, não, mas essa preocupação foi por água abaixo, minimizada totalmente, assim, eu vi um bom entrosamento, vi a figura do médico residente muito respeitada pela figura dos médicos especialistas, assim, e vice-versa, né, todo mundo cumprindo seu papel, entendendo as atribuições de cada um. Não reparei nenhuma situação que me deixou preocupada, assim, pelo contrário. Eu, em alguma medida, achei que a população poderia valorizar menos algo que estaria muito perto delas, muito fácil, né? Mas foi o contrário. A relação que os pacientes atendidos tinham com a equipe ali da unidade, com o médico residente, com a equipe de referência, fez com que a aceitação da orientação, da conduta do especialista fosse até melhor assimilada. Então, eu não vi nenhum tipo de desconfiança por parte da população de que aquilo de fato resolveria o problema dela. Acho que os pacientes estavam todos muito tranquilos e, pelo contrário, senti que o fato de estar perto e confortável, né, por exemplo, essa mesma paciente que você relatou, que tinha uma certa dificuldade de deslocamento, estava muito confortável de ter essa facilidade de estar sendo atendida mais próximo da casa dela, com menos dificuldade de deslocamento, isso foi bem claro. Os pacientes falaram muito, até comigo, assim, né, uma figura estranha que eles não conheciam e tal. Então foi bem interessante ter esse tipo de opinião, e aí eu fui fazendo algumas perguntas para eles também, como era ter uma experiência, como era ter uma consulta com um doutor do outro lado da tela. E o efeito foi sempre positivo, assim, foi bem interessante. É um projeto que está de parabéns para o fortalecimento da atenção primária, que traz aspectos de organização de processo de trabalho, da resolutividade da atenção primária e também aspectos de humanização que eu vi muito fortes e que são tão importantes, né, para a qualificação do cuidado. Isso me chamou muita atenção. Fomos muito bem recebidas em todas as unidades, em todo o serviço que a gente visitou. Vimos diferentes realidades e isso é muito importante também.